Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, domingo, dia 4 de fevereiro. Estamos no 5º domingo do tempo comum, iniciando o nosso mês de fevereiro e nos preparando já para as grandes festas aí que vem do Carnaval e logo a seguir um tempo muito importante para a nossa igreja, que é o tempo da Quaresma. Esse tempo de preparar bem a nossa alma, um tempo de recolhimento, um tempo mais sóbrio, para juntos vivermos esses 40 dias, no caminho do deserto junto com o Senhor, para celebrarmos a Páscoa. E nada melhor do que começarmos o nosso mês, também o nosso dia, escutando, meditando a palavra de Deus com a nossa Lexio Divina diariamente. A cada manhã poder, junto com a nossa igreja, rezar com as leituras que nos são oferecidas, estar em comunhão com a nossa igreja. E hoje é domingo, dia do Senhor, dia em que somos convidados a reunir toda a nossa família em torno do altar para celebrar o dom da Eucaristia, mas também para juntos vivermos essa leitura orante da Palavra de Deus. E lembrando a você que nos acompanha ou você que está participando a primeira vez através do nosso canal do YouTube, que a Lexio Divina é esse método antigo da nossa igreja, essa leitura orante da Palavra de Deus, e a comunidade Sementes do Verbo, ela vos ajuda a viver esse tempo. Tanto disponibilizando o compêndio A Lexio Divina, que você pode adquirir desse ano de 2024, com o tema Sinfonia da Oração, que foi um tema onde o Papa dá para a nossa igreja, o ano da oração, e somos convidados a entrar nessa unidade, nessa escuta. E no compêndio vem as leituras de cada dia da nossa igreja e os 5 passos que é a Lexio Divina, para a gente bem trabalhar, ruminar, deixar a palavra de Deus. Então, se você ainda não adquiriu o seu compêndio, você pode adquirir através da nossa loja online, mas também você pode adquirir através dos nossos membros de aliança, os nossos membros de vida, na nossa casa de missão. Um outro convite que eu quero já fazer a você no início deste dia é que está se aproximando o tempo do Carnaval. E talvez você não sabe o que fazer nesse Carnaval, vem participar conosco do nosso Festival de Jovens. Então você que é jovem, você que tem filhos jovens, netos, e que quer que ele viva um Carnaval diferente. Então a nossa Casa-Mãe em Palmas vai estar acontecendo o nosso Festival de Jovens, com a presença dos nossos fundadores, onde teremos a cada dia a Eucaristia, a Santa Missa, teremos várias palestras, teremos momentos de gincana e teremos também noites artísticas. Então será um tempo muito forte para os nossos jovens e é nesse festival que os jovens da Aliança fazem o seu engajamento, renovam o seu engajamento. Então você ali que é da região do Tocantins, região mais próxima e que não sabe o que fazer no Carnaval, eis aí o convite, vem participar conosco do nosso Festival de Jovens 2024. A leitura que hoje a igreja nos oferece, a primeira leitura ela é retirada do livro de Jó. Jó disse: "Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como os dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho meses de decepção e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde e me encho de sofrimento até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade." Então, a primeira leitura, como diz já o próprio texto, vai falar da vida da pessoa que é uma luta constante contra as adversidades da vida. Então, Jó vai apresentar essa luta diária, essa luta constante, que não só Jó viveu, mas que cada um de nós, somos também interpelados, provocados nessa luta diária. E aqui ele vai fazer um apelo, para essa teologia da retribuição aos amigos de Jó. E Jó aqui é um personagem que é símbolo do sofrimento humano. Nessa leitura de hoje a gente percebe Jó que mostra como esse homem, o sofrimento humano, que vai argumentar o seu sofrimento que é castigado pelos seus pecados, que é castigado. O sofrimento não é um castigo de Deus, mas ele vai relatar esse castigo dos seus pecados, do qual ele mesmo viveu. E nós percebemos que é um mistério, que atinge muitas pessoas. Ainda que sejam coisas justas, situação justa, mas muitas vezes os sofrimentos são consequências de uma sociedade injusta, são consequências do nosso pecado. Então, Jó vem nessa leitura, de fato, nos apresentar este homem que sofre porque tocou no seu pecado e na sua fragilidade. O salmo de hoje é o salmo 146.
Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém, e os dispersos de Israel juntou de novo. Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa suas feridas e as curas. Fixa o número de todas as estrelas, e chama a cada uma por seu nome. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Então, o salmo de hoje o salmista vai nos convidar a louvar e bendizer ao Senhor, primeiro porque o Senhor é bom. Agradecemos ao Senhor pela sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia. Ele faz um convite. Canta ao Senhor um cântico novo, um canto suave. Então, que neste domingo, nos nossos lábios, possam brotar o louvor de gratidão e de ação de graças. E ele vai dizer, o Senhor é digno de louvor, Ele merece. Ele reconstrói Jerusalém e os dispersos de Israel juntos de novo. Então, o salmista lembra que Deus, é esse bom pastor, que Jesus é esse bom pastor que reúne as suas ovelhas e que Ele conforta os corações daqueles que sofrem. A gente viu na primeira leitura, Jó se mostra como esse homem sofredor, mas Deus também vem consolar o sofrimento do homem, o sofrimento de cada um de nós. Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa suas feridas e a cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. Então o Senhor conhece cada um de nós como conhece as estrelas do céu e nos chama pelo nosso nome, porque Ele é o Pai, o Deus Pai que nos criou, que criou a mim, a você, que criou a cada um de nós. A segunda leitura de hoje ela é retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para ter parte nele. Nessa leitura da Carta aos Coríntios de São Paulo é tão bela. Ela traduz a vida do missionário. Ela traduz a nossa vocação, a nossa missão, o nosso salário, aquilo que nós deixamos para dar vida. Primeiro, ele começa já exaltando, dizendo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele vai dizer que pregar o Evangelho não é uma necessidade, é uma imposição dada por Deus como missão. Deus nos dá uma missão de pregar o Evangelho. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas ele vai dizer, a iniciativa não é de mim, vem de Deus. E essa é a nossa missão como missionário. Nós pregamos o Evangelho não por iniciativa própria, mas por envio e missão, o qual o Senhor me chama. E é muito belo, porque depois ele vai nos ensinar a nos igualarmos a todos aqueles no qual nós somos enviados para anunciar o Evangelho. Ele vai dizer que com os fracos devemos ser fracos para ganhar os fracos. Com os fortes temos que ser fortes, com todos temos que ser todos por causa do Evangelho. Então, devemos de fato ser um com o outro para anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho e tornar a palavra de Deus acessível. Então, essa leitura de hoje ela é muito bela e ela é um convite a cada um de nós a meditarmos a nossa missão diante da palavra do Senhor como missionários, mas também como pessoas amantes da palavra de Deus. O evangelho de hoje ele é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio.
A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Então, o evangelho de hoje, Jesus reconhece a necessidade de sair da sinagoga, do templo, para entrar em contato com a multidão que necessitava, a multidão que esperava a presença de Jesus. E como a sua missão era evangelizar, curar os enfermos que ele encontrava, a primeira que ele vai encontrar, que ele vai estender a mão, é a sogra de Pedro, que vai curar e imediatamente ela se levanta e se põe a serviço. Ou seja, quando nós somos curados, nós devemos rapidamente nos pôr a serviço, porque devemos testemunhar a cura e a graça de Deus. Então, no evangelho de hoje, o Senhor vai nos ensinar a acolher os doentes, aqueles que se aproximam também de nós, a estendermos a nossa mão, assim como Jesus, que estendeu a mão para essa mulher. E ele mesmo depois de um dia intenso, ele mesmo tendo necessidade de descansar, de buscar força junto de Deus, o Senhor ele não se preocupa com a sua necessidade pessoal, mas ao contrário, ele vai ao encontro daqueles que precisam de fato da sua palavra, da sua presença. Então que neste domingo tenhamos um coração verdadeiramente aberto ao serviço uns dos outros, que tenhamos um coração que não pense em si, mas que está disposto, mesmo se nós precisamos descansar, mas que tenha o coração incansável pela evangelização. Então neste domingo, dia 4 de fevereiro, nesse início de mês, nos preparando, na próxima semana entraremos aí no tempo da quaresma, peçamos a graça de já começarmos bem este domingo na escuta da palavra de Deus e deixarmos que a sua palavra ela realize o seu devido efeito no nosso coração. Tenhamos um belo domingo neste dia e que Deus os abençoe.